né? Você está ligadinho conosco desde as 7 da manhã e você nos acompanha pela 90.9 ou pela Radiosnet ou pela Alexa ou ainda no nosso streaming. Nós temos aí o nosso aplicativo, você entra no App Store ou no App Store e faz lá, Rádio Litoral 90.9. No YouTube e Facebook você nos acompanha pelo @Rádio Litoral 90.9. Contato aqui dos estúdios da Rádio Litoral pelo WhatsApp 99642-1909. Rádio Litoral, dá gosto de ouvir. A gente, nas entrevistas, sempre abre o espaço para poder fazer a interação e, efetivamente, dessa vez não vai ser possível. A gente deixa aí o registro de você que está nos acompanhando. Aliás, muita gente já nos acompanhando pelas redes sociais, mas você deixa aí o seu registro, depois a gente vai passar para as assessorias, né, dos pré-candidatos ao governo do Estado, o vice-governo do Estado e os senadores, para que possam estar respondendo. Então, coloque ali a sua sugestão, a sua ideia, o seu questionamento, né, que a gente depois repassa. O tempo aqui é curto e a gente tem que viajar rápido e trazer as boas informações. E hoje a gente estava comentando aqui nos bastidores, sempre tem aquela resenha no início do programa, que nós estamos aqui com o PIB dos candidatos, né, que vão estar concorrendo à eleição de 4 de outubro. Nós estamos aí na época da Copa, a bolha política eu acho que ainda pouco está sendo rompida, né? A movimentação está no meio da bolha, no meio político, e as pessoas vão se inteirar disso aí a partir do dia 19, né, que termina a Copa do Mundo aí a partir do dia 20 até o dia 4 de julho, né? 20 de julho a 4 de... Não, troquei aqui as bolas, né? A convenção 4 de agosto, correto. Espiridão Amin já está aqui do lado, já dando aí a movimentação dele, e é importante, né? A gente dá um bom dia, vamos direto ao assunto, né? Vamos cumprimentar a todos, mas já vamos abrindo e trazendo assim sempre em nome dos nossos apoiadores, aqueles que estão conosco, né? E faz aqui a movimentação de que todos os dias a gente pode estar trazendo essas boas informações com você. Já anunciamos na abertura do programa e cumprimentamos João Rodrigues, que é do PSD, ex-prefeito de Chapecó, pré-candidato ao governo do Estado. Bom dia, seja bem-vindo. Bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui contigo, com todos os ouvintes, acompanhado aqui do Denis Matiola, nosso vice-prefeito, Jairo, ex-prefeito, nosso presidente da Câmara de Vereadores, que aliás está de aniversário hoje também, completando mais um ano de vida, juntamente com o melhor senador do Brasil, o senador Espiridão Amin, senador destacado no cenário nacional. Eu sempre tenho dito, quando o senador fala no Senado, todo mundo para ouvir, porque sempre tem algo a acrescentar. E junto também com o Carlinhos Ciodini, nosso pré-candidato a vice-governador, deputado federal, e daqui a pouquinho Antídio Lunelli, esse que é um dos grandes empresários do Estado, que tinha uma eleição encaminhada para deputado, abriu mão disso para poder contribuir com esse projeto que nós construímos de Estado. Antídio, a gente sempre tem dito, é o perfil de senador. O homem não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de emenda, não tem pendências com a justiça e é um homem de coragem, um italianão de coragem. É o homem que, junto com o Espiridão, que o Espiridão não é a missão de eleger. Nós vamos eleger o Espiridão, Santa Catarina vai eleger. Mas a missão do senador já é ser candidato a presidente do Senado na próxima legislatura para poder pautar impeachment de ministro, se for o caso, para poder o país voltar numa normalidade. Porque nós estamos vivendo cabeça para baixo. Então, alegria estar aqui contigo para falar do nosso projeto, da pré-campanha ao governo do Estado de Santa Catarina. Bom dia, Carlos Ciodini, bom estar com você mais uma vez, né? Já esteve aqui conosco, sempre importante, né, o seu trabalho como deputado e agora, né, presidente do MDB numa missão de buscar aí como vice-governador o Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo. Obrigado, Tancredo. Todas as semanas nós temos feito roteiros aqui em diversas regiões de Santa Catarina. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui na Amurel, em Tubarão, que é a cidade polo, visitando os meios de comunicação na companhia do João Rodrigues, do Antídio Lunelli, do senador Espiridão Amin, das lideranças locais, dos nossos candidatos a deputado estadual e federal, está aqui o Betinho, de Braço do Norte, as lideranças locais, vice-prefeito Denis, enfim. É um prazer estar aqui. Então, acho que o momento nos exige isso, Tancredo. Você que é experiente na política sabe. É hora de nós atarmos bem essas alianças,
É uma aliança inédita em Santa Catarina de partidos de altíssima tradição, como o Progressistas, o MDB, o PSD, o União Brasil. Né? Mas nós temos que fazer com que essa soma de energia vire sinergia. Então, nós temos passado todas essas regiões. Ontem ainda fizemos uma boa reunião em Bituba. Hoje temos uma agenda grande aqui em Tubarão. Amanhã também continua na região. Vamos até o Vale do Braço do Norte, enfim. Né? E eu tenho certeza, Tancredo, você que acompanha, que nós mudamos a cara da eleição aqui em Santa Catarina. Ela estava muito monótona, até podemos dizer. Ela estava num ralo discurso entre esquerda e direita. E muitas vezes, quando a gente fica só pensando ideologicamente, a gente esquece as pautas importantes para Santa Catarina. Então, a candidatura do João, né, que é um bom candidato, dos 5 pré-candidatos a governador, é o único que já foi prefeito, né, que tem conhecimento de gestão de cidade, com o nosso apoio, e daí eu estendo isso a todos os partidos da coligação, ficou uma candidatura super viável. O senador Esperidião sempre tem dito que a gente enriqueceu o voto do catarinense em termos de escolha, qualificamos o debate, e eu tenho certeza que vamos fazer uma boa eleição aí, se Deus quiser, será vencedor. Bom, a gente agora vai para o senador Esperidião Amin. Ontem, quando a gente fez o anúncio e botou, né, que nós estaríamos aqui numa entrevista, teve um ouvinte nosso que colocou o seguinte: Tancredo, nós vamos ter que explicar, o catarinense vai ter que explicar para o resto do Brasil por que não reeleger Esperidião Amin. Isso foi uma frase que ele colocou, que isso soou bastante, né? E a gente começa a entrevista dando aí um bom dia ao senhor, seja bem-vindo, né, nessa nossa entrevista aqui no dia de hoje. Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar a nossa gente de Tubarão, da região, e considerar que essa manifestação é uma manifestação de carinho, não apenas de apoio. Eu acho que ninguém precisa justificar voto, tem que criar uma consciência e escolher. E a primeira coisa que ele tem que ter diante de si é o que e quem escolher. Então, complementando o meu agradecimento a essa pessoa, quero dizer o seguinte: não existe piloto automático. E se existia nesta eleição, fazendo minhas as palavras do Chiodini, agora não existe mais piloto automático. Especialmente no campo chamado liberal, conservador, ou da centro-direita, como quiserem. Quando o João Rodrigues renunciou com grande coragem e desprendimento à prefeitura de Chapecó, com 90% de aprovação, com a experiência de 5 mandatos de prefeito, ele nos tirou a todos do piloto automático. Agora vamos ter que escolher. E para escolher, os possíveis candidatos têm que apresentar uma proposta de melhor para Santa Catarina. Isso vale principalmente para os candidatos a governador e para todos nós que fazemos parte do conjunto, para o vice, para o candidato ao Senado, para o outro candidato ao Senado e para o time de deputados, candidatos e candidatas a deputado federal, deputado estadual. Mas centralizando o assunto na questão do governo do Estado, você imagina se o João não fosse candidato. O eleitor teria escolha se ele se considera de centro-direita, conservador. Vamos usar aqui a palavra mais vulgar, anti-PT. Eu sou anti-PT. Em que situação eu estava? Eu não tinha escolha. E agora, os candidatos vão ter que se apresentar com os seus méritos, todos têm, tanto o atual governador quanto o João. E o eleitor ficou mais rico, porque ele vai poder escolher. A eleição não vai no piloto automático. Isso vai exigir uma elevação do nível, uma análise mais profunda de como é que nós temos que evoluir. Santa Catarina vai muito bem. Olha, mas a competição está muito grande, porque agora nós estamos lá em cima no patamar. Só para concluir, ontem à noite eu participei em Joinville de um encontro sobre inteligência artificial. Isso é avassalador. A regulamentação dos Estados Unidos agora, o presidente Trump mudou de restrição para inovação. Tem que apostar na inovação. Com um reflexo na educação
monumental, impressionante. Nós que estamos na vanguarda vamos ter que apressar o passo. E o debate vai significar isso. Em coisas como a infraestrutura, nós estamos devendo em Santa Catarina. A nossa infraestrutura está reduzindo a nossa competitividade. E o Sul pagou esse pato durante muito tempo, pelo atraso até na duplicação da 101. Mas é o Estado todo que está vivendo isso. Eu fui ontem para Joinville, quase 4 horas de viagem na ida. Na volta, não. Na volta em menos de 2 horas. Então, a infraestrutura precisa ser aprimorada na educação, na saúde. O nosso local ontem foi no ambiente de um prestador de serviço para a saúde. Em termos de diagnóstico precoce, em termos de rapidez no tratamento. Então, isso vai ser o debate na campanha. Graças, eu repito mais uma vez, à decisão que o João tomou, que nos dá a possibilidade de ter essa alternativa e o povo de escolher. É isso aí. João Rodrigues, a gente sabe que subiu a régua agora, né? A gente vê a movimentação das pré-candidaturas e ela começa a tomar forma, né? Começa a tomar corpo. A gente sempre comenta aqui entre o pessoal da imprensa que Santa Catarina está sendo também essa régua para o país todo, porque a gente vê que o debate, o foco principal fica dentro do estado de Santa Catarina. Primeiro, pela riqueza do estado, que isso vem sendo construído ao longo dos anos, pela capacidade, né, da população de poder proporcionar suas escolhas, né? E a gente tem acompanhado nas pesquisas um crescimento, né, desta tua candidatura, da tua chapa, né, da movimentação, e a gente aqui coloca, né, diz que todos os partidos que estão da coligação, das 123 pré-candidatos a deputado estadual, são 51 candidatos a deputado federal, tem o maior número de vereadores na base eleitoral dessa sua coligação, possível coligação, os números de prefeitos, enfim, é um exército que precisa ser movimentado. A pesquisa mostra esse crescimento porque vocês estão mexendo na base? Eu te diria que o crescimento que a gente está observando agora, a gente nota a rua. Eu parei ontem na 101 no Morro dos Cavalos para ver aquele engarrafamento. Eu fiquei impressionado com a reação de quem passava por lá. Buzinaço, as pessoas abrindo vidro, cumprimentando. O que acontece? Como estamos num período de Copa do Mundo, aliás, é um período que a bolha fala de eleição. O povão que está trabalhando aí está tentando matar 1 leão por dia para sobreviver. Então isso não está chegando ainda. Mas eu começo a campanha com 18, já estou com 20,4. O governador tinha uma pesquisa de 70, agora caiu para 52, é uma queda de quase 20%. E na própria pesquisa da mesma empresa ele também teve queda. Só que a máquina é muito grande. A máquina está com a publicidade anormal na história do estado de Santa Catarina. Não falo da mídia de rádio, da mídia de televisão. Estou falando da outdoor na 101, falando de estrada rural, outdoor, falando de programas de governo, dos quais muitos nem se concretizaram. O que nós vamos fazer na campanha? Por isso que eu tenho convicção de segundo turno em Vitória. A soma do MDB, que é um partido que está enraizado em todo o estado, que está pegando junto na campanha. A soma do PP na liderança do senador Espiridião a mim, e mais a soma daquilo que a gente tem de voto pelo nosso trabalho, já dá segundo turno. Mas o fato é que nós não vamos atacar o governador. Eu quero comparar gestão com gestão. Quem pode fazer mais por Santa Catarina? Porque, a princípio, o debate até então era quem é de direita. Bom, nisso eu ganho dele porque eu sou de direita raiz. Mas não é só isso. Nós temos que discutir mais do que isso. As mazelas do Estado. O problema crônico da saúde pública de Santa Catarina, que virou uma grande campanha publicitária, mas, na real, nós estamos vivendo uma crise. A fila do SUS, anunciada pelo governador, ela dobrou de tamanho se comparado à data que ele assumiu para a data de hoje. As entregas do governo não existem. Eu disse recentemente para um grupo, e faço a mesma indagação para um amigo, quando a gente pergunta, as pessoas dizem, ontem lá em Laguna, senador, o radialista, colega, disse assim, o prefeito, o João, é difícil a tua eleição porque é um governo que está fazendo muito. Eu digo, mas por que tu acha que está fazendo? Não, a gente sabe de toda a campanha publicitária.
Eu digo, então me cite uma obra de Laguna. Ele diz, não, aqui não tem. Eu vou perguntar a Tubarão, qual é a grande obra do governo do estado aqui? Não tem. Você vai ver que a obra que tem já era para estar pronta, que é do ex-governador Moisés. A estrada que liga lá Laguna, aqui com Tubarão, que era para estar pronta há 2 anos atrás. Aí você percebe, eu perguntei para Moisés, hoje, Moisés, você ajudou Tubarão quando era governador? Ele me deu uma lista. 160 milhões, colocou aqui. Aí eu perguntei pro grupo que está comigo, vem cá, quanto veio do atual governo? Não deu 16. Eu digo, mas peraí, então nós estamos falando de um governo que mais entregou, eu estou percebendo que o outro entregou mais do que esse. Mas não é só isso. Eu quero comparar a minha gestão de prefeito de Chapecó, o que eu fiz, que nós tornamos a cidade modelo. A pesquisa no Oeste está me dando 69%. Quem te conhece é quem te compra. Se eu não for bem avaliado na minha cidade, na minha região, não é que Tubarão vai acreditar em mim. O povo está me conhecendo um pouco melhor. Veja o meu trabalho na crise, nos momentos difíceis. Eu tenho 5 mandatos de prefeito, fui eleito 5 vezes. Na minha 4ª eleição em Chapecó, é como diz o senador a mim, ganhar uma eleição de prefeito é difícil. Ser reeleito é muito difícil. Ser prefeito pela 3ª vez, o povo já está enjoando de você. Mas tu ser prefeito na 4ª vez e sair com 90% de aprovação, tem que ter alguma coisa diferente. Porque eu criei um modelo de gestão em Chapecó humanizado. Eu deixei de ser candidato ao Senado a convite do próprio presidente Bolsonaro na chapa do Jorginho. Se eu tivesse aceito o convite, o Carlos não viria para Santa Catarina. Mas eu não estou à procura de emprego, não tô de cargo. Eu quero construir uma história que eu fiz em Chapecó. Eu acho que eu posso fazer pelo Estado. Mas fazer o quê? Não é só obra pública. Eu fiz. É cuidar do povo. Rico não precisa de governo. Rico, empresário, precisa que o governo não atrapalhe a vida dele, desburocratize, facilite, não aumente a carga tributária. Quem precisa de governo é operário, precisa de habitação popular, de um Estado que não fez uma casa popular. Agora me contaram que ele fez um convênio aqui com o Tubarão de 40 casas, se não me engano. 40 casas. 40 casas, meu querido, 40 casas. Eu estou falando de 1.000 unidades habitacionais para uma cidade como Tubarão. Nós vamos fazer 60 mil. Em Chapecó fiz 1.000. Nós fizemos um programa de 1.000 unidades, entregamos 70 agora, 80. Do programa Minha Casa Minha Vida, fundo perdido. Porque eu busquei o dinheiro em Brasília. O dinheiro que está em Brasília, senhoras e senhores, ele não é do PT, é dinheiro do povo. O atual governo, lamentavelmente, isso é uma crítica que eu faço, ele rompeu a relação institucional, não é alinhamento político. O presidente Lula, eu trabalhei contra ele. Eu nunca apoiei o PT. Mas eu tenho que reconhecer que está lá, ele é o presidente. Bem ou mal, é o presidente do Brasil. A minha missão como governador é ir a Brasília cobrar a solução dos problemas para Santa Catarina. Um dos destaques que o governo atual coloca é sobre a questão que já investiu em mais de 75% das estradas do estado de Santa Catarina, no Estrada Boa, investindo 5 bilhões de reais. E quer completar os 100% até o final do ano. O fato é o seguinte, o governador ele se envolve na campanha publicitária dele e depois ele percebe que está errado. Ele fez um anúncio recentemente que tinha feito 5.000 quilômetros de Estrada Boa. Aí a Fiesc fez o levantamento, não dá 1.500 quilômetros. Sabe o que ele fez? Ele incluiu todos os convênios de prefeituras de pavimentação urbana como Estrada Boa. Como é que ele vai incluir uma avenida de Tubarão como Estrada Boa de Estado? Isso não é Estrada Boa. Outra, vamos ser muito sinceros. Espírito de Homem, quando foi governador, ele recuperou as rodovias estaduais. Raimundo, Luiz Henrique, Moisés. Revitalizar uma rodovia, asfaltar aquilo que tem buraco, recapeamento, não é uma obra nova. Uma obra nova, por exemplo, é um desafio que o Betinho me falou hoje, e eu conheço bem. Eu ia muito a Braço do Norte, quando era secretário de Estado. Você não consegue mais andar, não tem, você demora 1 hora para ir. O que é um fato? É você duplicar um trecho de uma rodovia estadual que permite uma fluidez melhor de trânsito. Então, uma duplicação da 370 é um compromisso que nós vamos assumir. E o compromisso que eu assumo aqui, com toda a população, não é fazer obra nova, é terminar tudo que foi começado que ele abandonou. Depois de terminado os novos caminhos, as novas rodovias e os novos acessos, dando prioridade às ligações que encurtam distâncias e escoam a produção. O desafio é a regionalização da regulação da saúde.
Você não pode pegar um paciente de Tubarão, botar no ônibus para fazer uma consulta lá em Criciúma ou quem sabe lá em Florianópolis, quando você pode fazer aqui. Então, regionalização do sistema. E eu ouço governadores, agora eu fiz 5 bi. Ele não fez os 5 bi. Ele diz que é sabor 5 bi. Assim como ele fala que ele zerou a fila do SUS, não zerou, está aí. Os dados estão no Tribunal de Contas. Hoje nós temos quantas mil pessoas na fila? 116 mil catarinenses na fila para uma cirurgia eletiva. Quando ele assumiu o governo, tinha 105. Quer dizer, eu faço uma campanha publicitária milionária para entrar na mente do povo e dizer que eu resolvi. Não resolveu. O atual governo tem avanços? Tem. Ele melhorou algumas coisas? É verdade. Mas está muito longe de ser um governo de excelência. Isso é um governo que, infelizmente, é lento, de pouca entrega, mas a coisa mais errada que o governo fez: cooptar pessoas. Você tem que dar liberdade para o prefeito fazer sua escolha. Como é que você vai dispensar um senador da qualidade do Espiridion Amin para estar na sua chapa para trazer um candidato senador do Rio de Janeiro? E olha, eu gosto da família Bolsonaro, eu sou fã do presidente Bolsonaro, amigo pessoal dele. Se ele fosse candidato, eu voto nele. Agora, ele. E aí você traz o menino lá do Rio para ser senador de Santa Catarina, em detrimento de um senador que é o melhor do Brasil. Quer dizer, nós vamos dizer para o brasileiro que Santa Catarina não tem qualidade. Nós não temos gente capaz de cuidar do nosso estado. Senhoras e senhores, cadê o bairrismo desse estado? Cadê o amor próprio do catarinense? Somos um estado de direita, somos conservadores, mas nós somos inteligentes, a gente escolhe, busca quem a gente quer. Eu quero gente que conheça lá Serra Alta, Sul Brasil, Armazém, que conheça aqui Braço do Norte, que quando entra na tribuna do Senado para discutir a rodovia 282, a 101 e a 470, tenha conhecimento de causa. Então não dá. E quando tu tem junto com a gente um Antídio Lunelli, esse empresário, esse gringão, esse italianão corajoso, o Antídio é o homem que tem capacidade de dar um tapa no pé do vidro de alguém lá no Senado da República que não esteja defendendo os interesses do Brasil. Não que eu defendo violência, mas eu quero gente de coragem que não tenha rabo preso. Nós temos aqui uma nominata de candidatos a deputados estaduais e federais. Aqui está a filha do nosso querido Edinho Bez, a Beatriz, sabia? Tem o pai como professor. Está aqui o Betinho, ex-prefeito de Braço do Norte, melhor prefeito da história, nosso candidato a deputado estadual. Enfim, esse é o time. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero comparar. Eu vou fazer um desafio aqui. E quando o governador vier, pode dizer para ele que eu fiz. E se ele disser que não, bota nós dois frente a frente. Eu quero desafiar o governador do estado de Santa Catarina. Todo o projeto que ele contratou um projeto e ele fez a obra. Eu quero desafiar que eu fiz mais projeto e obra do que ele fez no estado. Eu fiz em Chapecó. Não é proporção, é número por número. Eu fiz mais obras em Chapecó com um projeto contratado pela prefeitura do que ele fez no mandato dele. Isso é impossível. Você pegar uma prefeitura e dizer que fez mais que o estado, mas Chapecó não é impossível. Eu coloquei 1 bilhão e 900 milhões em obras em execução e tenho 300 milhões aplicados em banco. O atual governo, o levantamento agora tem 18 bilhões no caixa. Está errado. Se tem 18 bi no caixa, a fila da cirurgia eletiva quase dobrou o tamanho, a estrada que liga a Laguna a Tubarão, que era para estar pronta há 2 anos, não concluiu, e na habitação popular vai entregar 40 casas para Tubarão. É complicado. Tem uma coisa errada nesse governo. Mas vamos lá, falando em infraestrutura, em pavimentação das rodovias estaduais, nós vamos para a federal, porque é importantíssimo. É uma pauta que se debate muito e é o nosso grande gargalo que nós temos da 101, que é o Morro dos Cavalos, e as rodovias federais do estado. É um bom questionamento para se fazer aí, né, para o candidato a vice-governador também, Chiodini, que é federal atualmente, que está acompanhando essa pauta, e o senador Espiridion Amin. O que é que pode ser feito? E aí entram os dois, pode fazer um ping-pong, uma somatória, e o que pode ser feito, né? Está acontecendo as audiências públicas, está acontecendo, né, o acesso ao ministro, o governo federal está sendo cutucado, mas a gente não vê um retorno da presidência da República. É falta de diálogo aqui em Santa Catarina ou falta de interesse para que Santa Catarina evolua mais? Bom, como o deputado Chiodini concordou, eu vou pelo menos tomar o início do diagnóstico. Vamos começar pela prioridade número 1,
em termos de segurança e respeito ao cidadão, ao condutor e aos passageiros de um veículo. Depois daquilo que aconteceu em março do ano passado, no Morro dos Cavalos, ficou, lembra, do incêndio de 5 caminhões, 25 automóveis, e graças a Deus, sem nenhuma morte. Eu acho que nós não temos mais condição de abusar de Deus. Ali foi a mão de Deus que evitou mortes. Aquele líquido queimando o morro abaixo, numa canaleta, porque a pista é uma gambiarra, não tem refúgio, não tem acostamento. Era o líquido correndo e incendiando os veículos por baixo. Depois daquilo, a nossa paciência tem que ter esgotado. O que se ficou aguardando? Uma deliberação, que naturalmente teria que ser do ministro, a responsabilidade é dele. Eu posso torcer pela solução A, pela solução B, quem decide é quem contratou a orquestra. No caso, quem decide é o responsável pela obra. O ministro Renan Filho decidiu por recuperar o primeiro projeto do DENIT, que é da execução de 2 túneis no Morro dos Cavalos. Agora, nós estamos paralisados há mais de 90 dias no seguinte: transferir a responsabilidade dessa execução da obra para a Motiva, antiga CCR, concessionária da rodovia aqui no sul do estado. O que nós temos de avaliação é que ela tem menos erros do que a Artéries. A Artéries ficou com um peso de multas, de não cumprimento de tarefas, que o Tribunal de Contas da União e todos os órgãos de controle, inclusive a NTT, apuram. Este contrato de cessão para a CCR está há 90 dias para ser homologado na NTT. A palavra do ministro é favorável, a palavra das consultorias jurídicas. Então, a nossa pressão neste momento é para que a NTT desembuche. E nesta semana agora, estamos na quinta-feira, tivemos exatamente na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado a presença de vários dirigentes de agências reguladoras, inclusive o diretor-geral da NTT. Recebemos a confirmação de que isto vai acontecer, porque a alternativa, se isso não acontecer agora, é que o DENIT receba de volta a incumbência. Quem tem que executar a obra é ou o DENIT ou a concessionária. E nós já demos todos os ultimatos possíveis. Ontem, à noite ainda, falei com o diretor-geral da NTT sobre um assunto relacionado ao Oeste, para que haja também a audiência, não apenas de Concórdia, mas também de Joaçaba, para debater a 282 e a 153, que são rodovias que estão por ser concessionadas, e eu espero que nos próximos dias nós tenhamos a homologação disto, ou seja, será conferida à CCR, agora Motiva, a responsabilidade pelo Morro dos Cavalos. A partir daí, nós, imprensa, nós, representação política, lideranças empresariais, de sindicatos, de trabalhadores, todos nós vamos cobrar um cronograma para isso. O projeto já existe, a responsabilidade sendo da Motiva, vai significar o seguinte: quem vai pagar a obra somos nós, não os nossos impostos já pagos. Mas é uma decisão que vai ser homologada. E quem quiser reclamar, eu prefiro que a Motiva execute a obra num prazo razoável do que ficar dependendo do pinga-pinga do orçamento da União. Porque eu sei como é para conseguir 10 milhões, 20 milhões. É uma obra de mais de 2 bilhões, ou aproximadamente 2 bilhões. Eu prefiro que a Motiva execute e nós possamos cobrar. Isso é sobre o Morro dos Cavalos. Mas há outros estrangulamentos
Se você dividir o número de quilômetros de rodovia federal pelo número de caminhões que existe em Santa Catarina e comparar isso com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, você vê que nós estamos devendo, o governo está nos devendo 3.000 quilômetros de rodovia para que o sistema de circulação ande nos eixos, ande num ritmo razoável. Tem uma forma de classificar o serviço. Na BR-101 Norte, a qualidade do serviço é D e E, que são as duas piores. Por isso que eu mencionei. Você faz uma viagem imprevisível no tempo, com acidentes repetitivos. De cada 10 acidentes graves que acontecem no Brasil, 4 acontecem na BR-101 Norte. Veja bem, 40% da gravidade de acidentes só nas rodovias federais, 40% estão localizados naqueles 200 quilômetros, pouco mais de 200 quilômetros, entre Florianópolis e a divisa com o Paraná. O que existe, portanto, é a necessidade de desestrangular o nosso sistema de circulação, e eu lamento, confirmando o que disse o nosso candidato João Rodrigues, que o governo do Estado tem essa dificuldade de diálogo institucional com o governo federal. Uma coisa é o Lula, é o PT, outra coisa é o governo federal e a parceria necessária que tem que haver em todos os campos, no da saúde, no da educação e gravemente no campo da infraestrutura. Então, Chiodini, a luta é a mesma, né, Chiodini? E tu vive naquela região, a região norte, e a gente vê quando vem a grande Florianópolis, a região sul, né, o acesso, o estrangulamento que tem na rodovia federal. E também na região, por escoamento, o porto, que tu conheces muito bem, essa influência, né? Esse sentido de trazer, né, a qualidade das boas estradas do âmbito federal, não falta um pouco de diálogo do governo do estado com o ente federal? Sem dúvida alguma, Tancredo, nós temos que enfrentar esse problema. E Santa Catarina está de costas para o governo por questões ideológicas e políticas, que, na minha opinião, elas merecem, têm de ser discutidas no período eleitoral e depois tem que enrolar a bandeirinha e tratar essas pautas importantes. O senador Esperidião colocou aqui muita ênfase a questão do Morro dos Cavalos, e nós podemos citar tantas outras. A BR-101 Norte é uma vergonha. Está impedindo o crescimento e, consequentemente, vai frear o mercado imobiliário, vai frear novos investimentos na área de logística, portuária, que nós temos vocação e temos infraestrutura já portuária. Mas de nada adianta ter o porto se não tem a rodovia compatível com essa movimentação. Um dado que ninguém fala, a BR-101 é uma obra inacabada, Tancredo. Quando ela chega em Garuva, ela passa a ser BR-376. É a única ligação de Santa Catarina, do polo econômico catarinense, com 80% do PIB brasileiro. Ano passado, muito mais do que o Morro dos Cavalos, a BR-376, no sentido Curitiba, ficou fechada há 16 dias, se somar todas as horas que ela ficou interditada. Então nós temos aqui um cidadão empreendedor, que é o catarinense por natureza, que vai continuar crescendo nas diversas regiões e de forma paritária. Nós temos uma das menores taxas de desemprego do mundo, né, mas nós temos que oferecer condição para que o cidadão continue investindo e crescendo. Então, eu vejo que o próximo governo de Santa Catarina tem essa grande missão. Tancredo, você foi muito feliz na colocação. Reestabelecer o diálogo institucional, né, enrolar a bandeirinha política e fazer as obras que Santa Catarina precisa e merece. Bom, a gente tem aqui um questionamento a fazer de suma importância, rapidinho só para dar uma orientação. Muita gente também nos cobrou durante a semana, quando fizemos o anúncio da sua vinda aqui, senador, é sobre a APA da Baleia Franca. É um assunto muito interessante. De Garopaba até o Rincão, nós temos aqui uma faixa que contemplam muitas famílias, milhares de famílias, e tem um envolvimento, né, chamada a faixa colocada de uma forma, talvez sem um estudo, né, feito anteriormente para poder ter uma qualidade nessa distribuição. E uma briga muito forte do senhor, capitaneada também pela Giovana de Sá, que inicia o trabalho com ela, né, mas de um estudo dessa mudança da APA da Baleia Franca, do limite da APA da Baleia.
Nós temos, inclusive, iniciativas legislativas, projeto de decreto legislativo. No federal e também no Senado. Sim. Na Câmara e no Senado. Certo. O primeiro, quero fazer justiça, foi de iniciativa da deputada Giovana de Sá. Eu apresentei o mesmo no Senado. E eles estão convergindo. Houve várias tentativas de acordo com a AGU. A AGU, inclusive, reconhece, e para resumir, vamos fixar só em Jaguaruna como exemplo, muito embora isso aconteça em outros municípios. Ter uma APA da baleia franca mordendo, quer dizer, comendo 30% do território físico, ou seja, território superficial, território terrestre, não é território marítimo, do município de Jaguaruna, isso é um absurdo completo. Não dá para explicar o que isso possa contribuir em termos de nem de nutriente, quanto mais de espaço vital para a baleia franca. Então, esse absurdo já foi objeto até de um parecer, eu diria que é razoável da AGU, mas não é completo. Agora, quero aqui enaltecer, porque foram as entidades empresariais aqui de Tubarão que tomaram essa iniciativa de fazer puxar a primeira bandeira para convocar todos nós, eu me sinto convocado, e já obtivemos algumas vitórias parciais, mas nós temos que aprovar a nossa proposição, baseados no seguinte: não houve debate público para fixar essa delimitação e abocanhar, eu repito, um território que hoje está habitado. Acho que você participou da nossa audiência lá em Jaguaruna, Volney. Bom dia. Bom dia. A Assembleia Legislativa Sim. promoveu uma comissão mista para dar oportunidade de ouvir o catarinense de forma oficial pela Assembleia, o qual foi construído porque não material tinha para subsidiar as informações ao Senado, à deputada Giovana, o qual também o Senado vem e participa, e também a deputada Giovana participa. Então, foi uma provocação feita, o qual a Assembleia Legislativa se sentiu na obrigação de dar essa resposta ao catarinense, porque não foi debatido lá atrás. Ou seja, há um pecado original que compromete esse desenho ilógico. Quer dizer, eu repito, não há lógica. Se um governo debate programa habitacional, não tem cabimento que desenhe uma expropriação de 2.000 casas, 3.000 casas num município, impedindo, portanto, a segurança, comprometendo a segurança elementar da família, que é perder a sua casa, o teto. Então, quero só reiterar a solidariedade, a atuação, dizer que ela não é minha, é de um conjunto. O deputado Volney Weber foi muito feliz ao dizer que ninguém se omitiu nisso, nem as câmaras de vereadores, nem as entidades empresariais. Estamos na guerra. Só que enfrentamos alguns absurdos, que é pareceres pela metade. Olha, realmente não tem cabimento demolir, mas não pode construir. Isso chegamos nesse ponto. E eu não tenho dúvida que nós vamos vencer. Esse episódio tem que ser debatido na campanha para conhecer a posição de cada candidato a qualquer posto. Qual é a sua posição sobre isso? Agora, quero dar pelo menos uma noticiazinha boa para Jaguaruna. Capital nacional da onda gigante. Isso. Hein? A laje da Jágua. Exatamente. 14,82 de altura da onda. Conseguimos aprovar, não posso deixar de... Eu vou ficar mal em casa se eu não disser. O projeto é da deputada Ângela Min. Se eu não disser isso, eu vou ficar com a barra meio escurecida. Mas quero dizer que Jaguaruna, tanto no aspecto positivo, quanto nessa defesa, né, conta conosco, assim como todos os municípios afetados pela APA da Baleia Franca, que é um ganho, desde que não tome território dos nossos municípios. Acho que a gente concorda em proteger ela. Graças a Deus, temos consciência de que no passado não foi assim, mas nós não podemos
passar de uma posição de compreensão do valor turístico, até cultural e natural, da rota da Baleia Franca, com perda de território que é vital para quem já mora e é vital para o futuro também. É o ser humano, né? Dando boas-vindas também, Antídio Lunelli está aqui conosco, deputado estadual, pré-candidato ao Senado, agora completou o time aqui na mesa, né? Boas-vindas à Rádio Litoral. Muito obrigado, Tancredo, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui junto com essa equipe aqui. Formatada, né? Formatada. A assessoria já pediu, porque nós temos horário a cumprir, pena que chegou um pouco atrasado, mas a gente vai entregar na hora. Mas cada pré-candidato desse dava uma boa pauta e nós tínhamos um conteúdo muito forte para poder estar conversando com cada um deles para a sociedade, para a população do sul do estado de Santa Catarina, né, que passa da casa dos 850 mil votos aqui no sul, para poder estar conhecendo um pouco mais, debater um pouco mais. Mas vamos lá, a participação aqui também, e a gente gostaria de deixar do Espiridião para depois a gente partir para o candidato a governador João Rodrigues, o pré-candidato, e uma colocação que foi forte, e o senhor traz isso nas suas redes sociais, 100% catarinense. É do time mesmo. É do time? O time é 100%. 100%. catarinense. Então, mas ele tem outra conotação, né? Bom, O candidato a senador 100% catarinense. Se tu diz. É uma indireta, né? É uma indireta. Não, é que vai para a rede social e isso viraliza. E a gente bota ali o senhor com uma camiseta 100% catarinense, o pessoal já diz esse. Olha, eu espero que em breve o Lunelli, que entende mais de camisa e camiseta, me dê uma camisa dessa que eu não tenho. Bom, candidato a governador João Rodrigues, a gente sabe da sua agenda, mas uma das coisas que se discute na questão da infraestrutura, o senhor acabou de fazer uma leitura muito importante, né, no Estado, né, daquilo que efetivamente pode ser feito muito mais, mas as coisas também ficam naquele tripé das humanas, que é a educação, a saúde e o social. O senhor fez um trabalho também que é divisor de águas, né, começa lá em Chapecó, isso vários dos municípios, inclusive Tubarão também vive esse momento, e aqui aproveitar citar as lideranças que estão aqui antes de fazer o questionamento, o ex-governador Moisés, que é pré-candidato a deputado federal, o deputado Volney Weber, também o ex-prefeito Beto Kirti, de Braço do Norte, também o vice-prefeito de Tubarão, Denis Matiola, a Leatriz Bez, pré-candidata a deputada estadual, João Marcelo, pré-candidato a deputado federal, também aqui conosco, o Everson Martins, que é o presidente da Câmara, o Diego, vereador, eu vi lá o Tchê, também vereador, o Braz, da Divina Gula, também aqui conosco, que é um amigo aqui da família, está sempre aqui trazendo, não sei se tem mais alguém aqui que a gente deixou de citar, o Jairo, presidente, hoje presidente do PSD aqui em Tubarão, e também da agência reguladora, né, que tem aqui um belo trabalho, ver se tem mais alguém lá que a gente esqueceu de colocar. Não, mas estão todos aqui citados. E a colocação é o seguinte: o que fazer em Santa Catarina, o senhor como governador, e teve como referência em Chapecó sobre os moradores de rua, as pessoas abandonadas? Bom, nós fizemos um programa em Chapecó que deu certo, é referência do país. E o que eu pretendo fazer? Um programa de Estado. Primeira coisa, tem que fazer no mínimo 6 centros de acolhimento nos polos regionais. E tu faz na área rural. O que é um centro de acolhimento? É um grande alojamento, onde você recolhe todo morador em situação de rua, leva para esse ambiente. Lá você vai ter uma equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogo, e em convênio com as prefeituras. Então, esse número de pessoas, você faz um alinhamento com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, mas segue a regra e a lei permite que todo e qualquer morador em situação de rua com dependência química, se tiver uma recomendação médica, ele é passivo e possível de fazer o internamento involuntário. Então, inicia o processo. Eu fiz um centro de acolhimento em Chapecó, a 10 quilômetros do perímetro urbano. Hoje nós temos 85 hóspedes, todos moradores em situação de rua. Todos estão lá. Evidentemente que diariamente 2, 3 saem, porque eu não posso prendê-los. Mas eles saem, vão para a cidade, em 24 horas eu levo eles de volta, porque a lei permite.
Então é aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a ideia é fazer os centros de acolhimento, iniciar o acompanhamento, o tratamento, a capacitação, depois a inserção no mercado de trabalho. É tarefa fácil? Não é, mas tem que ter uma atitude. E essa atitude Chapecó criou e deu certo. Nós vamos fazer no estado todo, nós vamos fazer em convênio com todas as prefeituras municipais. Tubarão tem esse problema aqui, Joinville tem, Florianópolis perderam a mão. A cidade, inclusive, semana passada, em Itajaí, um morador de rua deu uma facada numa ciclista. Uma mulher estava pedalando, ele passou correndo e deu uma facada nas costas da mulher para atrasar a polícia que estava em sua perseguição. Chapecó não tem disso. Lá nós desarmamos todo dia com a Guarda Municipal, que é uma das guardas mais bem equipadas do país. Então, isso nós vamos implantar no estado. Mas não é só isso não que nós fizemos lá. Nós criamos um modelo de segurança em escolas, que hoje o medo de um pai, quando deixa um filho em sala de aula, é um atentado que possa vir da parte externa ou da parte interna. 14 dias atrás, em Chapecó, na Escola Estadual Tancredo Neves, construída pelo governador Esperidião à minha época, um aluno matou outra facada dentro do colégio do estado. Por quê? Porque nós, na prefeitura, criamos um sistema de segurança. Eu coloquei portão com detector de metal em todas as escolas. Então o aluno entrou com material metálico, faca, detecta. Para o guarda que nós temos na escola municipal, e nós já tiramos muita arma de aluno. E lá o estado não tem nada. O governador anunciou, mas não praticou. Então nós fizemos isso, nós vamos fazer no estado da mesma maneira. Segurança em todas as escolas públicas. Escola pública de estado do ensino médio, nós vamos transformar toda ela em ensino profissionalizante. Qualificação profissional, mão de obra. Vamos investir pesado na inteligência artificial, na tecnologia. Eu vou te dizer o seguinte, eu comentei acho que anteriormente aqui, mas vou te afirmar. Hoje uma das profissões que está mais dando dinheiro, hoje, agora, nesse momento, encanador, eletricista, está ganhando mais que um professor. Então por quê? Mas não tem mão de obra qualificada. Aliás, se tu precisar de um eletricista aqui para a rádio, não vai achar. Um encanador não vai achar. Porque não tem mão de obra qualificada. Eu estou falando agora, quando você pega todo o ensino médio, o filho do operário do chão de fábrica, ele não faz vestibular para medicina. Ele estuda o primeiro grau e faz um supletivo e vai trabalhar para pagar a conta. Agora, se ele entrar no segundo grau com um curso profissionalizante bancado pelo Estado, vocacionado na inteligência artificial e na tecnologia, permite ter uma agregação de valor na sua renda. Universidade pública e gratuita nós vamos manter, porém, vai ter uma régua. Para quem não pode, o Estado paga. Para quem pode mais ou menos, financia. E para quem pode, o Estado não dá nada. Eu nunca fui um político para ganhar eleição, eu não dou nada de graça. Eu nunca ganhei e não vou dar nada de graça, não. Isso não tem que dar nada. Você tem que criar oportunidade para dar dignidade e emprego. Quando eu te falei da habitação popular, que nós vamos fazer 60 mil unidades, fica muito claro. Apartamento e unidade habitacional, nós vamos fazer para quem tem carteira de trabalho, quem tem emprego. O sujeito ganha 3, 4 mil por mês de salário e paga 2 de aluguel. Então ele vai ter um apartamento que o Estado vai pagar a primeira parcela e o financiamento vem automaticamente da Caixa Econômica com parcela de R$800. Governo não é só obra, não é só prédio, tem que ter empatia, respeito pelo mais humilde, respeito pelo mais pobre. Saúde pública não é da boca para fora, tem que ter atitude. É isso que nós vamos mudar a regra. E vou dizer mais, eu tenho uma esposa, o senador conhece, Antídio conhece, a Fábio, me acompanha há muito tempo, vai ser a primeira-dama do Estado. Vai ter um gabinete de primeira-dama voluntária para pegar a esposa do senador Antídio, com a colaboração da dona Ângela, que deverá ser deputada federal, com a colaboração de todas as mulheres da esposa do Carlinhos Chiodini. O que nós vamos fazer? Movimentar todas as primeiras damas do Estado e fazer um trabalho voluntário de primeira-dama para ser útil à sociedade mais carente, mobilizar Santa Catarina. Então, quando eu falo isso, é isso que eu fiz em Chapecó. Eu não governei sozinho, eu tive equipe. Mas eu quero te dizer, 50% daquilo que eu conquistei na minha vida, eu devo à minha mulher. Eu sou um sujeito que eu tenho família no conceito, na atitude e na prática. Então é isso que o Estado precisa. Conjugar o verbo família. Não é boca, é sentimento. Então é isso que eu quero trazer para Santa Catarina. Só quero que o Estado me dê uma oportunidade.
Só rapidinho, eu sei que o senhor tem na sua agenda, a gente vai continuar com alguns aqui conversando, né, com os demais pré-candidatos, mas o senhor coloca aí uma informação nova, né? Ângela Min, candidata a deputada federal. Pois Não é, sabia, eu me disseram. o governador ficou surpreso. Não, mas eu me disseram que é pré-candidata. Aliás, é um grande nome. Assim como o ex-deputado, o ex-governador Carlos Moisés, que colocou 160 milhões aqui em Tubarão, fiquei surpreso com isso. Como o Betinho, um candidato a deputado estadual, João Marcelo. Nosso pré-candidato a deputado federal, Marcelo, aqui de Tubarão. Nós temos a nossa candidata a deputada federal. Ele é atriz. Ele é atriz. Então nós temos uma nominata maravilhosa. Mas isso que eu quero te falar, que o Estado preste atenção. Quando se discute, eu vou votar porque tem direito, eu sou. Antídio é, o Espiridião, nós somos raiz. Mas não é só isso. Agora vamos discutir capacidade de governar, de cuidar das pessoas. Nós temos que parar com esses... Nós estamos só... O Estado está nos últimos 4 anos só no palanque. Não tem uma atitude de governo que vá a Brasília. O senador Espiridião nunca foi acionado pelo governo do Estado para pegar a bancada catarinense e marcar uma audiência com o presidente da República para enquadrar o presidente. Para ir lá, diz, olha, nós temos um problema no Estado. O Morro dos Cavalos, foi feita uma audiência pública lá em Brasília, o senador estava pedindo da Assembleia Legislativa. O que aconteceu? De improviso, o governador esteve presente e improvisou uma sugestão. Não, meu amigo, eu vou ganhar a eleição. Um dia depois da eleição, minha equipe vai estar nomeada. Em janeiro, eu já determino a elaboração de um projeto e vou a Brasília e diz, olha, esse é um projeto que eu quero que a gente discuta, que é uma solução para o Morro dos Cavalos. Se não dá para fazer o túnel, e que, aliás, não é o governo que tem que fazer, quem tem que fazer é a Artéres. É a concessionária que tem que fazer essa obra. Leva uma sugestão, se não dá para furar o morro, faz a via paralela no meio da aldeia, como o governador até quis sugerir, mas não tinha projeto, só fez um risco, que não deixa de ser uma boa ideia. Mas tem que ir lá compartilhar, para discutir a 101, que vai para Joinville. Quando você fala da 101 congestionada lá norte, o que o governador vem de lá em Brasília cobrar conta? Eles vão fazer a Via Mar. A Via Mar, daqui 30 anos não tem obra. 30 anos não vai ter. É uma obra nova de bilhões. A 470 faz mais de 25 anos e não terminaram até hoje, que é 60 quilômetros. A Via Mar é 150. Então a gente tem que colocar pé no chão, palavra, atitude, velocidade, planejamento. É isso que eu quero fazer como governador de Santa Catarina. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai dispensar 50% do time. Dispensar aqui Te agradeço e me despeço. Não, mas deixa eu fazer o fechamento aqui. Né? O nosso pré-candidato aí, o deputado, aliás, ao Senado, Espiridião Ami, atual senador, e João Rodrigues, pré-candidato ao governo do Estado. Eles vão abrindo a outra agenda e nós vamos ficar aqui com o Antídio Lunelli e o vice-governador, o Chiodini, para a gente conversar um pouco mais. Os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais. Primeiro, te agradeço a tua gentileza, a todos os ouvintes. A nossa chapa está aqui. Basta tu olhar que nós temos uma identidade própria. O senador tem uma história de 50 anos de vida pública. Eu tenho 10 eleições, 10 vitórias, 5 mandatos de prefeito. Antídio Lunelli foi 2 vezes prefeito, melhor prefeito da história, lá de Jaraguá do Sul. Carlinhos Chiodini, deputado federal, deputado estadual. Nós temos um currículo. Então nós queremos apresentar para Santa Catarina o que nós temos de melhor na nossa vida. E nós estamos aqui por vocação, não é pelo poder. Nós queremos usar o poder em benefício de uma sociedade. Que Santa Catarina nos dê oportunidade de chegar ao segundo turno, para conhecer melhor o nosso projeto. Conheço um pouco melhor minha vida, minha história. Veja o que eu fiz em Chapecó. Vai lá no meu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Orkut, o que mais que tem aí? Orkut não tem mais não. Orkut não tem mais não. Eu sou do tempo passado. Então eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então para mim é um prazer imenso estar aqui. E é uma chapa onde tem o melhor senador do Brasil, Careca, diferenciado. O pré-candidato ao governo, Gordinho. E o Gordinho sempre é gente boa. E nós temos como vice o ex-Gordinho. O ex-Gordinho. E pré-candidato ao Senado também o italianão. Está aqui, homem de coragem. É isso aí. Esse é o time. Nós que agradecemos. Senador Espiridião, pré-candidato. Quero só agradecer pela oportunidade, me estendi nas explicações, porque tenho o dever de prestar contas. E saúdo especialmente o meu parceiro de jornada, o Lunelli, salientando uma coisa. Tanto ele como eu representamos cruzamento de sangue
de dois partidos que construíram Santa Catarina. O MDB, ou o PMDB, a Arena, o PDS, o PP, que, na sua própria administração, estiveram juntos para construir uma grande gestão num município diferenciado e numa região muito especial de Santa Catarina, que é o nordeste do estado, e a região de Jaraguá do Sul. Então, deixo aqui um abraço para o Antídio, que chegou logo depois, e o meu orgulho de compor essa chapa junto com o Chiodini, com os nossos candidatos a deputado estadual e deputado federal, e com um noivo que anda por aí, que é o Volney Weber também. Tá. Um abraço. Esperidião, só responde uma pergunta. A convenção que fica entre 20 de julho e 5 de agosto, né, a União Progressista, né, a federação já tem data com os dois partidos? Não União tem Brasil, data. A convenção de cada partido é individual. Certo. Mas tem já Não. conversado? Eu alinhado? imagino que seja no final de julho. Né? Não Ok. tenho ainda um dia. E, naturalmente, vamos sincronizar dentro da federação, obrigatoriamente. Sim. E dentro da nossa aliança, para, pelo menos no último momento, termos o que se chama, desde o Carnaval do Rio de Janeiro, apoteose. Mas o mais importante é fazer uma campanha propositiva e, se o povo considerar, com vitória. Ok. Obrigado, Obrigado. senador. Vamos lá, Antídio Lunelli, pré-candidato, né, ao Senado, deputado estadual, né, a sua decisão, eu pedi para que ficasse, porque do MDB, a movimentação, a sua entrada na eleição, e aqui nós citamos no início do programa, a movimentação que criou na militância, né, importante, e a arrancada começa em Jaraguá do Sul, né, com um evento que passou de 1.000 pessoas. Isso é importante, né, para o desenvolvimento do partido, num contexto de buscar, né, uma eleição de senador. Exatamente, Tancredo. Eu quero te parabenizar pelo trabalho da Litoral FM, né? Vocês que levam a informação todos os dias para a nossa população, e dizer de que sim, aceitamos, e pela reestruturação do nosso partido, pela força do nosso partido, o MDB é o único partido que tem diretório nos 295 municípios do estado de Santa Catarina, e nós estamos juntos compondo, né? E o nosso senador Esperidião, a mim, pela sua experiência, eu sempre digo que conhece todas as pedras do estado de Santa Catarina, um senador, como fala o nosso deputado Volney Weber, que não precisa de GPS, né? E eu sempre tive como meu professor, meu conselheiro, e a força do MDB catarinense, juntamente com o Progressistas e juntamente com o PSD e União Brasil, eu diria que é uma chapa, é uma estrutura 100% catarinense, Tancredo. Bom, uma das coisas que chamou a atenção, o presidente do partido, do MDB, o Chiodini, e foi pego o meio político, né, de surpresa quando da sua decisão. Foi uma movimentação feita na bancada e logo em seguida toma a decisão, e o presidente do MDB, a gente sente que o partido começou a falar uma linguagem só. Antes a coisa estava um pouco complicada, tumultuada, e a gente começa a ver que começa a falar uma linguagem só. E aí a pergunta para o presidente Chiodini, o presidente, a movimentação, porque não passa só pela escolha, né, do pré-candidato ao Senado, ao seu nome como vice-governador, pré-candidato, mas também da nominata. Isso chama a atenção da nominata, e mais do que isso, mexe com as forças do partido, que são os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, as lideranças do partido, e começa a ter um entendimento de que o MDB efetivamente está na chapa da majoritária, né, com uma força muito forte, né, de trazer, né, e buscar a eleição de 4 de outubro. Né? É bem isso aí, Tancredo. Até nessa composição nós ficamos muito bem prestigiados, porque nós temos um candidato a senador, nós vamos ter candidato a suplente, está aqui o deputado Volney, e até do próprio senador Esperidião a mim. Nós vamos ter o candidato a vice-governador, no caso que eu estou à disposição. Então o MDB ficou prestigiado. Nós temos, e eu vou te dar um número aqui aleatório, que eu não tenho
Mas eu imagino que já 85%, 90% do partido já está enganjado nesse trabalho. Claro que nós temos alguns dissidentes ainda que nós temos que trabalhar para trazê-los no período até as eleições. Para senador nós temos menos essa questão, mas é lógico que o governo é forte e a noite é longa. Então, quem é prefeito, principalmente esse público em especial, recebe muita pressão. Mas tem datas que serão cumpridas, Tancredo. Antes o João Rodrigues falava aqui de publicidade e propaganda. A partir do dia 4 de julho, você que é um conhecedor aí do meio político sabe, não tem mais propaganda pública. Sim. Não tem mais convênio. A obra tem que estar licitada e pagar a primeira medição. Senão vira um simples papel sem uma validade. O governo, que é refém da burocracia, está aqui o governador Moisés sabe que não é fácil a gente ser governo, porque também tem um trâmite a se seguir, acaba anunciando algumas obras, a gente vê um ritmo acelerado de anúncios agora. Por exemplo, agora recebi um convite aqui, vai ter até lançamento de edital da Via Mar, que é aquela rodovia. E eu não entendi se é edital de obra, se é de projetos, é um evento oficial do governo que será lá em Itajaí. Então, a gente vê uma pressa dessas questões, é lógico, faz parte do jogo, mas nós temos que agora unir o nosso grupo e o deputado Vonei é testemunha disso, está aqui o Joma conosco, tem sido muito animador e cada dia nós temos agregado mais pessoas aí ao projeto. Bom, uma pergunta que só para a gente fazer, depois vamos abrir os microfones aqui para o pessoal que está na mesa, mas de colocar o seguinte, a convenção também, no início do programa a gente falou nos bastidores aí, que o MDB, por ser um partido grande, precisa da movimentação, e a gente sabe que as convenções do partido sempre é muito concorrida, né? As lideranças do Estado participam muito. Você tem mais ou menos noção de como vai estar organizando essa convenção, que é entre dia 20 de julho a 5 de agosto. Né? Então nós estamos pensando no sábado, 1º de agosto, nós fazemos num espaço mais amplo, que a princípio nós já reservamos aí o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, onde vai realizar a convenção o MDB, o próprio PSD e também, né, estamos conversando aí com o senador e com o deputado Fábio Choquete e a Federação União Progressistas. Né, e pós as convenções individuais de cada partido, nós celebrarmos aí essa aliança, que é uma aliança forte, é inédita. Será a aliança que terá mais tempo de rádio e TV, Tancredo? Sim. Devido ao tamanho das bancadas. E que eu imagino que esse dia, por ser um sábado, é o dia mais confortável. Claro que eu vou compartilhar isso com a executiva do partido ainda essa semana. E já vamos definir isso para não ficar enrolando. Bom, a gente vai ter aqui a participação também de quem está aqui conosco na mesa. Está aqui o deputado Vonei Weber. Está aqui também o pré-candidato a deputado federal, o ex-governador Moisés. E também o João Marcelo. O João está aqui conosco. Só para deixar um pouco alinhado a questão também da pré-candidatura, ex-governador, está aqui na região, e eu vi o senhor aqui na Avenida Marcolino Martins Cabral, o pessoal está fazendo um levantamento ali, uma medição, uma aferição, né? A polícia científica sobre investimentos que está sendo feito na cidade, e tu estava ali preocupado, conversando com o pessoal, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu até fiquei curioso, né? O que vocês estão fazendo aí? Pensei que tinha tido algum acidente, estava... E conversamos um pouquinho, eram 4 policiais da Polícia Científica, 2 polícias que nós criamos na nossa gestão, além da Polícia Penal, né? A Polícia Científica, e que era o Instituto Geral de Perícia antigo, e eles falaram sobre carreira, enfim, trocamos algumas ideias, né? Dos avanços que a corporação deles teve com a saída, com a emancipação da Polícia Civil, que era um adendo da Polícia Civil, e com fortalecimento de laboratórios próprios, né? Então criaram uma identidade. E a gente conversou bastante ali, pessoal jovem do concurso que nós chamamos, inclusive. Né? Então, mas deixa eu só fazer um adendo, quando o presidente Chiodini, nosso pré-candidato a vice-governador, falava sobre a Via Mar, os projetos, né, que ele foi convidado agora, esses editais de licitação foram lançados, empresas selecionadas, do nosso governo. E foi suspenso isso aí, ficou aí 1 ano, 2, para tirar nossa digital guardada, e agora relançaram, entende? Assim como é o castigo que estão nos dando aqui com a G Medeiros, né? Com a rodovia que já podia estar pronta, com o projeto da Ponte do Pontal e tantas outras. Então, Serra do Corvo Branco. A Serra do Corvo Branco, tudo reinauguração, é tudo... E trocaram de nome, que a gente chamava de corredor logístico, né? Na época, a gente denominava um corredor logístico. Mesmo projeto, mesmos 4 lotes, mesma extensão,
140, em torno de 14 milhões, né, de investimento, de investimento, aí vai variar dependendo do tamanho do projeto que eles vão fazer, que é uma rodovia paralela à BR-101. É um projeto importantíssimo para os catarinenses, só que ficou no forno esse tempo todo, esperando esse período. Estão reaquecendo. Esse período de eleição. Eu acho que isso é muito ruim para o catarinense. Não sei se me permite, só contribuir. Já vamos dar um bom dia. Mas só contribuir, Tancredo, na fala ainda do nosso ex-governador. A 370, o governador autorizou os estudos, foi começado os estudos e nós brigamos e lutamos para fazer com que ela aconteça a duplicação. Mas eu tenho reivindicado semanalmente no governo, no mínimo nos oportunize em alguns pontos, terceiras faixas de Tubarão a Braço Norte, de Braço Norte a São José Ordenança até Uruçanga pela 108, o qual nada até esse momento, nem um trevo alemão conseguimos. E dizer de que, né, essa demanda ela já é antiga e o governador tem autorizado os estudos e passa 4 anos e a gente não conseguiu ter êxito, no mínimo num pequeno avanço. Isso é muito triste. Agora vamos dar bom dia, né? Bom dia ao deputado Vonei, que deu contribuiu, né, com as colocações feitas pelo ex-governador Moisés e pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo. Quero aqui deixar minha saudação a você, Tancredo, né? Que, como falou o Antídio, vocês fazem a comunicação de forma responsável e profissional, e quando fazem isso, é uma grande alavanca de crescimento para toda uma região. A comunicação bem feita, fora fake news que tem por aí um monte, a comunicação que tem CNPJ, ela é responsável. E a Rádio Litoral, através da sua pessoa, da sua equipe, faz com maestria. Então, primeiramente, quero parabenizar e agradecer essa oportunidade, assim como cumprimentar aqui o Carlinhos Chiodini, nosso presidente do partido do MDB de Santa Catarina, o qual está aí se colocando e colocando à disposição o seu nome para o nosso pré-candidato a vice-governador, né? Antídio Lunelli, que uma grata surpresa para o nosso MDBista e para o catarinense, uma pessoa experiente, qualificada, de pulso firme, que tem experiência em gestão pública e que também tem experiência na gestão empresarial e empresta o seu nome para Santa Catarina como pré-candidato a senador. Nós precisamos disso, 100% catarinense. Nós somos catarinenses e não podemos subestimar aqui a inteligência do catarinense e nem a qualidade de gestão do catarinense, e quando alguns falam aqui de importar senador, não precisamos disso. Nós temos condições, inclusive, de exportar políticos catarinenses para talvez dar jeito no Rio de Janeiro. Nada contra o Rio, nada contra as lideranças de lá, mas nada contra o menino, nada contra o vereador, nada contra a pessoa. Mas nós temos pessoas qualificadas e preparadas, como bem falou anteriormente, Espiridião Amin, nosso pré-candidato e a reeleição ao Senado, que com toda a sua experiência, já sem cabelo há muito tempo, mas conhece Santa Catarina na palma da mão, todos os caminhos e as comunidades, não vou falar só os municípios, muitas comunidades ele conhece, e nós não podemos trocar essa experiência por alguém que não conhece o nosso território. Não estou dizendo que não é sério, não conhece o nosso território. Nada melhor para defender o nosso território do que o catarinense, do que as pessoas que já têm mostrado aqui, através do seu trabalho, os bons resultados. Então, Antídio Lunelli, uma grata satisfação, assim como nosso ex-governador Moisés, né, que fez um trabalho exemplar, que por sinal passou por uma pandemia, 2 anos de mandato do governador, o planejamento dele foi consumido por se reinventar, se readequar, porque a pandemia veio aí a todo vapor, o qual nós não sabíamos nem o que nós estávamos enfrentando. Não tinha cor e era invisível. Então, parabéns aí, governador, por estar junto, inclusive todos os ex-governadores vivos que temos aí no nosso meio ainda, estão no projeto do nosso pré-candidato João Rodrigues, o qual é um homem experiente, qualificado, preparado, 5 mandatos de prefeito, e sai da prefeitura de Chapecó renunciando um mandato com mais de 90% de aprovação, com 83% de aprovação na urna, depois de 5 vezes. Pô, esse cara, por que tem uma aprovação dessa? Será que é bom? Não, é porque é muito bom, sentou em todos os lados do balcão e tem muita experiência, é isso que nós precisamos. E o Joma, né, que está aqui como pré-candidato a deputado federal, né, para mim também é uma grande alegria, e parabenizar a Joma pela coragem. E aí eu me coloco aqui também, Tancredo, na condição, saudando a todos os ouvintes, as nossas pessoas que estão nos acompanhando através dos microfones da Rádio Litoral, me colocando também
à disposição nesse projeto quando querem subestimar a inteligência e a capacidade do catarinense, né, trazendo gente de fora. O MDB é desmerecido pelo atual governador, e aí o João Rodrigues, com toda a sua equipe, nos faz um convite de participação. Então eu olho e vejo pessoas experientes, qualificadas, que transformaram, por exemplo, Chapecó na condição do prefeito João Rodrigues, e eu disse, assim como fiz na minha pequena cidade, assim como Antídio fez na Jaraguá do Sul, né, transformou, reestruturou, deu oportunidade de diminuir o sofrimento das pessoas que ali moram, principalmente os mais necessitados. A gente fez isso também. Eu olhei e disse, é com esse time que eu vou estar junto. Então coloquei meu nome à disposição também, a pré-candidato à suplência de Senado junto ao Esperidião Amin, cruzando o sangue aí, fazendo com que nós possamos ter 2 senadores catarinenses e dois senadores aí à altura do que o nosso povo precisa e merece para defender os anseios de Santa Catarina e também do nosso país. João Marcelo conosco também, pré-candidato a deputado federal, Joma, né? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, prazer estar de novo aqui na tua rádio, ao lado agora da majoritária de pessoas tão qualificadas, o Carlinhos Chiodini, nosso presidente, que já convive há mais tempo, né, Carlinhos? A gente já tem uma relação mais de amizade. O senador Antídio vai ser nosso senador agora, conhecendo mais de perto, com certeza também vamos nos conhecer melhor, né, senador? E, enfim, a gente está nessa caminhada. Nós tivemos cada dia mais feliz pelo fato de o seguinte: a gente, quanto mais ouve o nosso futuro governador João Rodrigues falar, mais eu tenho a certeza de que nós estamos no lado certo dessa eleição, porque quando ele trata da empatia, da família, quando ele trata das relações humanas que a gente tem, essa verdade que ele passa quando ele conversa, é a mesma verdade que eu tenho sentido sempre em todas as reuniões que o deputado Vonei tem me abraçado, tem me levado aos municípios, principalmente aqui da região sul, senador. E essa verdade, quando é o que a gente, daqui a pouco, o povo, nessa disputa eleitoral e política que virou assim de uma superficialidade que está cansando todos nós. Então, quando a gente ouve essa verdade, quando a gente realmente ouve o que o cidadão catarinense quer ouvir, né, de trazer resultados, de mostrar resultados, e principalmente desse carinho todo, eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair vitoriosos no mês de outubro. Bom, senador, deputado estadual, e a gente que acompanhou lá o seu lançamento e já começa a engajar, porque todo esse roteiro que é feito no estado todo, e a gente está sendo contemplado aqui no Sul, que vai até sábado aqui, os nossos roteiros aqui, de o MDB junto com o pessoal. Não, vamos dar uma encerrada com o Chiodini, mas vamos só fazer uma colocação que é importante nessas tuas caminhadas aí, é poder fazer o que tu fez quando da convenção, na época, emprestou seu nome como pré-candidato ao governo do estado. Exatamente, Tancredo. E nós estamos aí firmes, né? Fortalecendo o nosso partido e vamos ajudar, e temos muito para contribuir, Tancredo, para com o estado de Santa Catarina, né? Como com o nosso país. Veja a situação que nós nos encontramos hoje. Então nós precisamos mudar e temos certeza que iremos conseguir mudar isso agora nas próximas eleições de outubro. É a grande oportunidade que o povo catarinense tem. E quero dizer mais uma coisa, Tancredo: nós não somos melhores do que ninguém, absolutamente, mas nós estamos elevando a discussão política e democrática do estado de Santa Catarina. Quem ganha é o nosso povo catarinense, é o eleitor catarinense. Então essa é a nossa grande função, o nosso grande trabalho. Bom, a gente também vai começar, porque agora o presidente, né, o pré-candidato a vice-governador e presidente do MDB também vai saindo, o Antídio fica conosco, fica aqui também, né, o ex-governador conosco, e o deputado, se quiser ficar à vontade também aqui, para a gente poder continuar uma conversa muito boa aqui na Rádio Litoral. Presidente Chiodini, eu acho que de alma lavada agora, com um time praticamente concluído. Claro, tem a convenção para oficializar os nomes, mas a gente observa uma situação. Essa misturada de sangue aí das pré-candidaturas de Senado, eu acho que isso vai fortalecer muito, né? Porque o MDB busca no PP, né, os seus suplentes,
E o MDB busca, no contrário, também os seus suplentes de Senado, né, a sua segunda candidatura. Isso já está definido, aqui o deputado estadual Vonei Weber coloca, a gente sabe que tem outras lideranças no Sul também movimentando e fora do Sul do Estado, até porque geograficamente tem que contemplar, né, as chapas. O senhor fecha isso aí até a convenção? Sim. Assim, modéstia à parte, Tancredo, a chapa está muito boa. Nós temos uma coligação forte, com bons nomes. Tem algum detalhe aí dessa questão dos suplentes e senadores que estão ainda... Tem outros companheiros que têm o direito também de querer. Por exemplo, na questão do Espírito Amin, o deputado Vonei Almeida, tem também o ex-deputado Peninha, que é um belo quadro. Então é uma questão de cunho interno que nós vamos resolver até as convenções. Na questão do Antídio, eu defendo aí que o suplente seja do União Progressistas. Né? Não tem um nome carimbado, mas eu também vejo importante, tenho discutido isso com o João Rodrigues já, Moisés, a presença de mulheres na nossa chapa. Nós temos que ter mulheres também participando da nossa chapa, que até então ela está 100% masculina. E nós sempre defendemos a maior participação da mulher na política e é justo que seja nessa composição. Sendo assim, Tancredo, e da minha experiência na vida pública, nós temos condição de apresentar uma boa eleição. Claro que quem vai decidir isso é o eleitor catarinense, no prazo hábil. E o que eu tenho falado é o seguinte: o eleitor, nesse momento, hoje nós estamos em clima de Copa do Mundo. Então, até o Brasil ficar disputando, as atenções vão estar para o futebol. Quando passar esse período, nós já estamos falando lá... Dia 19 é o último jogo. De julho, né? 19 de julho. Então, nós já estamos falando do final do mês de julho. O eleitor vai começar a observar as eleições. Vai começar a observar e a gente vive aí, quando nós estamos... fatores externos muito significativos. Esse caso do Banco Master, por exemplo, hoje foi motivo de uma nova rodada de uma operação da Polícia Federal em cima do líder do governo. E não vai parar por ali. Tem muita cabeça que vai rodar ali e figuras importantes da República que acabam, de certa forma, interferindo aqui. Porque as eleições ficaram muito simples, né? Porque eu vou apoiar tal candidato a presidente, eu vou ganhar aqui. Não é assim. Tem discussões que agora vão ser tratadas. Então, nós vamos cuidar da nossa campanha. Estamos com bastante otimismo, Tancredo. Vamos apresentar uma campanha que já foi dito aqui várias vezes, que vai qualificar o debate, né? E vai caber ao eleitor catarinense escolher. Vai ter o polo da esquerda, vai ter a candidatura à reeleição do atual governador, vai ter outras candidaturas de partidos menores, não menos importantes. Por exemplo, tem o partido Missão. O Renan Santos, que é o candidato a presidente do Missão, já está em terceiro nas pesquisas no país. Daqui a pouco ele surpreende. E o candidato pode fazer uma votação mais significativa. Então, diante de todos esses fatores e as pesquisas sérias que estão saindo, ainda ontem saiu uma pesquisa aqui do Instituto Neocamp, vai ter o segundo turno. Vai ter segundo turno. O nosso dever é chegar lá. Então nós temos que fazer uma boa votação, em torno mais de 30%, vamos disputar com a esquerda, vamos disputar com esses outros candidatos de partidos novos, né, e vamos discutir e trazer daí de fato que quando a gente vai para um segundo turno muda. Não tem mais deputado, tempo de TV é igual, as dores causadas no primeiro turno acabam sobrando lá, e daí nós vamos para uma discussão realmente que traga... que eu acho que o que está faltando aqui é isso, Tancredo. Nós estamos aqui falando, primeiro te agradecer pelo tempo, você liberou o microfone e tudo aqui para nós. Nós estamos falando aqui mais de hora, mas tudo que a gente fala é coisas que estão paradas há muito tempo por falta de diálogo. Eu acho que a premissa da nossa eleição, ter essa coligação inédita aí com progressistas, enfim, é reestabelecer o diálogo político, a política do bem, e fazer uma transição aqui em Santa Catarina. Obrigado, deputado, pela sua participação. A gente deixa aí também os microfones da Litoral para suas considerações. Eu que agradeço novamente. Eu vou pedir licença para sair aqui, que a gente tem um horário na Associação Empresarial, com o Conselho de Entidades, aqui, que é o que a gente tem feito, Tancredo. Quando a gente vai nessas macro-regiões, primeiro, a gente não tem que chegar aqui sendo professor de Deus. A gente sabe tudo o que precisa na região. Quem sabe é as lideranças locais. Nós estamos compilando esses dados, levando, e queremos apresentar um plano de governo que contemple essas questões. Porque não adianta o governo ter 18 bilhões em caixa. Me desculpa,
Você já foi vereador, secretário municipal, mas o governo não tem filho para deixar dinheiro na poupança. O governo tem que investir. O governo é um prestador de serviço. Então, nós temos que chegar aqui e fazer obras realmente impactantes. Já é lá do governo, ainda do governador Moisés, a ponte, por exemplo, em Laguna, foi cobrada ontem. Quanto custa essa ponte, Moisés? 360 milhões. Ratinho fez uma por 400, mesmo extensão. Ou seja, temos que fazer. Temos que fazer, Tancredo. Para quem tem 18 bilhões do caixa, a gente não faz uma obra que ela tem um caráter de integração regional. Numa das regiões que nós mais precisamos estender o braço forte do governo. Turismo forte. Né? Turismo. Então, assim, estou dando esse exemplo aleatório, e nós vamos ter prioridades em cada um dos municípios. E uma questão muito séria, Tancredo, você que é um acompanhador atento aí da cena política, tenho falado isso com o deputado Vonei, esse é o ano que nós estamos vivendo a sombra do El Niño. A gente sabe que aqui a região de Tubarão, a bacia do rio Tubarão, é uma das que sofre com grandes cheias. Se Deus quiser, não aconteça, mas o senador Espiridão a mim chamou uma sessão especial lá do Senado para discutir isso com autoridades do setor, como, por exemplo, o Carlos Nobre, que é a maior autoridade do mundo e que já diagnosticou esse El Niño em 83 aqui em Santa Catarina. Ele já era meteorologista do IMET, já esteve acompanhando a enchente da década de 80. E ele falou, se preparem. Só que passou mais um tempo e não foi investido nada em prevenção. Tem que ter um programa contínuo de dragagem, de melhoria dos rios, de drenagem, essas questões aí que eu acho que cabe a boa discussão e que vai dar de fazer. Ok, obrigado por sua participação. Obrigado. Continuando aqui no bate-papo, ficou conosco também o senador, pré-candidato senador Antídio Lunelli, né, o deputado estadual Vonei Weber, que também é um dos pré-candidatos na suplência de Senado, e o ex-governador do estado, Carlos Moisés, está aqui conosco também, para a gente fazer o fechamento do programa, mas trazendo a boa informação, e aqui o ex-prefeito de Chapecó colocou de uma forma muito própria aqui as ações dele feitas na prefeitura, que ele quer trazer isso para o âmbito do governo do estado. O senhor foi prefeito de Jaraguá do Sul, e tem algumas ações que o senhor fez, e também na questão na preservação, né, da população com relação à questão das cheias. O senhor tem um trabalho muito forte, né? E o senhor, como senador, que vem na sua rede social, eu estou acompanhando, trazendo para a discussão vários assuntos, várias pautas que são importantes para o Estado, né? O senhor quer, com a mesma força que fez a Prefeitura, fez na Assembleia Legislativa, de estar lá no Senado para poder representar o Estado? Exatamente, Tancredo. Como você acabou de nominar agora, nós fizemos lá em Jaraguá do Sul o Parque Via Verde, que é um parque alagável, né? É uma grande bacia que quando então nós temos o problema de cheias lá, né? Ele inunda, e quando baixam as águas, a prefeitura vai, lava a mobília que tem lá, que é própria para isso e tal, limpa as ruas e a vida segue normalmente. Então, tanto é que até conseguimos aprovar isso hoje lá na nossa Assembleia Legislativa. E com essa mesma força que nós queremos fazer, né, é defender Santa Catarina. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil hoje, né? Veja o que está acontecendo lá. Vamos falar em relação ao Supremo, né? Tem tanta coisa ali que eu acho que isso tem que ter uma data, uma idade para entrar, né? Que o período que a gente sabe de saída são 75 anos, então nenhum deveria de assumir antes dos 60 anos, né? Então essas questões têm que ser discutidas, nós precisamos analisar isso tudo. Eu entendo também que a nossa Constituição hoje ela precisa ser revista, né? Como que bem fala o nosso deputado Vonei Weber, como que a gente tem que fazer a manutenção da nossa casa, nós precisamos fazer a manutenção, né? Os ajustes das nossas leis, né? E isso seja no âmbito do município, do estado, né? Da União. Então isso tudo nós precisamos rever, né? Então esse sistema que nós temos hoje desse estado pesado, difícil, você não consegue levar realmente a mão naquelas pessoas que mais precisam, é muito demorado. Isso tem que ser muito mais fácil, muito mais ágil, né? Com leis mais severas, rígidas, né? Nós precisamos combater a corrupção do nosso país hoje, que, pelo amor de Deus,
Antigamente, quando a gente escutava falar em alguma coisa em 1 milhão, né, nós nos arrepiávamos. Hoje fala-se só em bilhões. Onde é que nós chegamos? A que ponto nós chegamos, né? Então, mediante toda essa situação, como eu já falei, sempre em defesa de quem gera emprego e renda, o nosso empresário, o nosso comerciante, nosso prestador de serviços, né? Os nossos colaboradores. Olha o que custa uma folha de pagamento, você é empresário, sabe, né? O quanto custa a folha de pagamento e quanto realmente o nosso colaborador leva para casa. Então, nós temos que rever isso tudo. E por isso que eu me coloco à disposição, com ânimo, com força, com garra, né? Não dependo disso, não tenho rabo preso com ninguém. Nós vamos lá realmente, literalmente, para defender Santa Catarina e fazer aquilo que se faz necessário, né? Perdemos o patriotismo nosso. Eu sempre digo que nós precisamos estar na bandeira nacional. Ordem e progresso, gente, né? A questão da educação, que se fala tanto, né? A mão da educação, veja o que tem acontecido nos últimos tempos. Meu Deus, a nossa época da escola, nós tínhamos organização social política brasileira, né? Educação moral e cívica, cantávamos o hino nacional. Hoje as crianças nem sabem mais cantar o hino nacional. Então nós precisamos resgatar isso tudo, né? Os valores de família, né? Isso é importante, né? Deputado Volney, a gente estava falando sobre o assunto, depois vamos entrar com o ex-governador Carlos Moisés, que é um dos assuntos. O senhor era deputado quando Moisés foi governador, e essa movimentação que a gente tem na nossa região. As coisas sempre acontecem, por último, na parte sul do estado de Santa Catarina. A gente vê aí essa briga, o envolvimento da representatividade política com relação à BR-101. As rodovias que descem. Agora nós vamos ter um grande problema, né? Coisas que nasceram lá atrás e que estão sendo inauguradas agora. A Serra do Corvo Branco está quase terminada, né? A Serra da Rocinha, que agora vai descer, vai escoar isso aí, né? A produção da parte norte do Rio Grande do Sul para o porto aqui em Bituba. Nós vamos ter mais volumes, né? O que é que tem sido discutido em nível de Assembleia Legislativa com relação, né, ao desenvolvimento, o crescimento muito rápido aqui da nossa região sobre a questão da infraestrutura? Então, primeiro, eu sempre tenho dito, Tancredo, o sul do estado, você bem falou, tudo parece que chega por último. Vamos falar bem a verdade. A 101, que no norte já está congestionada, está estrangulada já, mas no sul ela chegou há pouco tempo. Aí com a terceirização dela agora, então a sinalização e as melhorias estão acontecendo. Tem obra para todos os lados de Floripa para baixo. Mas está chegando ainda. Mas já oportuniza o crescimento. Isso, porque antes nós tínhamos uma pista de ida e uma de vinda, sem um acostamento adequado, uma carnicida, vamos falar bem a verdade, um estrangulamento chegando em Florianópolis que nada passa, porque se iríamos daqui ali em 1h30 com um caminhão, chegou ali, tu não tem agenda, tu não sabe se vai chegar em Curitiba, se tu sai de manhã daqui, chega às 8 em Floripa, tu não sabe se vai chegar em Curitiba meia-noite ou no outro dia ao meia-noite, porque tranca tudo ali. Hoje tem o contorno viário, então, que isso também é sul, aquele contorno viário nos ajudou, mas dali para cima está estrangulado. Dali para baixo, que é a nossa região, chegou há pouco tempo. Nós tínhamos 3 gargalos, que era o Morro dos Cavalos, que minimamente foi ajudado com a segunda pista. É estreito aquilo ali, não temos acostamento. Quando um Fusca engalha ali, pifa ali o carburador, então logo já faz uma fila aqui em Paulo Lopes. E se acontece isso de manhã cedo, a fila só vai terminar e organizar o trânsito dentro da noite seguinte. Na madrugada. Na madrugada. Mas de manhã já tudo começa de novo. Isso é diariamente praticamente. Então, precisamos resolver esse grande gargalo, mas já minimamente nos deu a oportunidade, porque era simples ainda, já estava tudo duplicado e estava simples. Então, melhorou. Foi uma luta muito grande. Aeroporto. Não tínhamos o aeroporto. Hoje nós temos o aeroporto também que chegou aqui em Jaguaruna, que é regional, mas nós não tínhamos um porto que tinha pujança. Hoje o porto de Bituba já revoluciona através do seu movimento. Mas veja só, com tudo isso, nós estamos debatendo para ampliar. Precisamos melhorar o porto, é debatido isso.
Nós discutimos a Serra do Faxinal, que tem que ser finalizada, começou no governo de Moisés. A Serra do Corvo Branco, você bem falou, é o equipamento, cada coisa está acontecendo no seu tempo. Mas essas infraestruturas que estão acontecendo na volta vão gerar também congestionamentos, o qual eu falei, uma Serra do Corvo Branco ficando pronta, o contorno viário de Braço do Norte. Mas ninguém mais discute. A gente briga, mas não vai. Então, mas nós não podemos deixar de continuar debatendo, discutindo, para um dia, talvez, nós vamos ter êxito quanto a isso. A 370, acabei de citar há pouco, com o porto mais pujante, com a 101 sendo melhorada, as indústrias, chegou a nossa vez de instalação de novos empreendimentos aqui, porque aonde tem infraestrutura, eles vêm vindo automaticamente, porque lá também já está congestionado no norte. Mas, então, deputado, essa questão de pedir a terceira pista não é uma medida paliativa? Não era bom pedir a duplicação? Porque vai fazer um investimento, o senhor falou agora fazer a terceira pista, em fazer a duplicação, né? 2 idas, 2 voltas, para poder atender a toda a região, né? Exatamente, Tancredo. Mas vamos falar a verdade. É uma reivindicação, tem que fazer o projeto, o estudo, o governador Moisés, na época, já mandou fazer. Enfim, aí vem o projeto, aí tem a desapropriação, tem todos os imbróglios, o debate de como fazer essa rodovia de forma adequada. Então o projeto já é uma luta. Mas aí do projeto vem a execução, não é uma obra para fazer de um dia para o outro. Então, enquanto isso se discute, a duplicação, nós não podemos ficar à mercê de uma região que é uma lombada em cima da outra e o fluxo não vai mais. Está estrangulada, tá com as veias entupidas já. Então, nós precisamos o quê? Fazer um cateterismo, no mínimo? No mínimo isso, porque senão nós vamos morrer. Não dá para esperar a obra ficar pronta, ou qual é a estrutura que tem ali. Por isso que eu reivindico. Enquanto não sai a duplicação que está sendo discutida, mas nos dá a oportunidade de fazer alguns trechinhos de terceiras faixas para minimizar o problema. Você que vai a Braço Norte, lá no travessão tem uma terceira faixa, é o único lugar. Tudo vai lento, caminhões e tal e coisa, e vai criando aquela fila, mas chega ali, dá uma desafogada. Os mais rápidos passam, os mais lentos passam, os mais lentos ainda, enfim, mas distribui o trânsito. Nós só temos um pontinho. Então, se nós tivéssemos 3 daqui para cima e os 3 de lá para cá, já não minimizaria o problema? Nós já voltava 15 anos para trás. Já ia facilitar, né? Tancredo, nós ia voltar 15 anos para trás. Então, faz isso de imediato, de forma paliativa, rápida, para já. E aí vamos continuar debatendo um projeto macro, grandioso, para toda a nossa região. Então, são vários assuntos que têm que ser debatidos. Nosso aeroporto, ele tem que ser redimensionado, tem que ser readequado agora. Mas são ações que a gente vem discutindo. Com certeza. Então, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse debate e por isso que me coloco à disposição para continuar aí debatendo, sim, a nível nacional, na possibilidade de suplente senador, quando preciso, se for, a gente está lá presente para contribuir para o nosso estado e para a nossa região. Ok, obrigado por sua participação. Bom, vamos agora ao ex-governador Carlos Moisés, e dessas obras aqui citadas, que nós estávamos falando de infraestrutura, aqui no sul do estado, muitas nasceram no seu governo, né? E muitas foram esvaziadas, muitas foram escondidas e estão sendo aquecidas agora, né? O que é que isso traz para ti na leitura aí, tu como pré-candidato a deputado federal, para poder estar mexendo efetivamente, né, e dar a retomada de crescimento na nossa região? Muito bem, Tancredo, você colocou muito bem. Essa questão das obras, isso é um crime contra a sociedade, porque a gestão pública, nós estávamos com o Antídio agora no outro veículo aqui, antes de vir para cá, e eles falavam exatamente isso, sobre a continuidade de governos programáticos, assim como é a iniciativa privada, que ele colocava o exemplo lá. Você não pode parar os projetos porque trocou um gerente, então não faz mais ou deixa na gaveta. O poder público tem que atuar da mesma forma. Governos programáticos, houve investimento, como foi o caso da Ponte da Laguna, 3.600.000 reais, nós deixamos dinheiro em caixa, deixamos a licença ambiental de instalação dessa obra, fizemos audiência pública, fizemos tudo. Bastava o governo apertar o botão e dizer, tá aí, vai sair do papel. Achou muito caro a obra, só de aço, o projeto prevê 50 milhões, só de aço, porque é uma região marítima, né? E é uma ponte para a gente ir embora e ela fica ali, né? Sem precisar de manutenção. E aí, achando que é impossível, o governador Ratinho Júnior fez uma idêntica.
por 400 milhões de reais. Lá parece que tem 1.400 metros e aqui tem 1.260 o projeto. Acho que é Guabiruba, acho que faz uma travessia ali, né, para eliminar aquela balsa de uma estação no Paraná. Mesma coisa, idêntico aqui. Por que o governo entendeu? Não, deixa na gaveta, pede para quem prometeu. Isso é um comportamento que a gente não pode aceitar na gestão pública, porque esses convênios todos, que agora a gente está vendo a lentidão da Geomedeiros, podia estar pronta, né? Sofrimento. Agora tem uma ponte, inclusive, ali me disseram que a ponte cedeu e está sendo desviado pela Madre, quer dizer, já é um impacto na região da Madre, na região que tem muitos moradores, um impacto naquele pavimento, que aliás foi nós que também renovamos todo aquele pavimento em asfalto com convênio na época que o Juarez Ponticelli era o prefeito, né? Foram 160 milhões de reais investidos só em Tubarão. Então eu vejo com muita tristeza esse tipo de comportamento, de esperar 2, 3 anos, esperar período eleitoral para requentar obras, como foi o caso do corredor litorâneo aqui, que eles estão chamando de Via Mar agora, né? Nós fizemos o mesmo lote, mesma empresa, mesmos 4 lotes de projeto, a execução vinha sendo feita, suspendeu e agora reeditaram. Então, eu vejo com estranheza, porque, eu sempre digo, escolhas e consequências, né? Essas coisas já podiam ter tirado do papel, a gente podia estar vendo outras pautas, Tancredo. Já está pronta a ponte, a GEU está pronta, qual é a próxima demanda? 470, que nós mandamos fazer o projeto, licitamos o projeto na época. Qual é a próxima demanda? O que o sul de Santa Catarina está precisando? O que Jaraguá do Sul está precisando? Tiramos aquelas do papel, né? Obras de contenção de cheia, 4 barragens, deixamos prontas, 4 licitações. Aliás, 2 licitadas, o governo suspendeu para requentar agora. Inclusive o TCE suspendeu, porque deu sobrepreço de 110 milhões para 280 milhões, uma de Botuverá. Né, um negócio assim fora da curva, né? Então isso é prejuízo para os catarinenses, mas olha só, parar Geomedeiros aqui é uma coisa, né? É prejuízo para as pessoas que estão sofrendo ali. Agora, parar a barragem, com a previsão de um super El Ninho aí, que a gente está vendo, e aqui em Tubarão, o tubaronense sabe disso, essa Barra do Camacho que nós fizemos ali também em parceria com a prefeitura, 100% dinheiro da nossa gestão estadual, ela impacta diretamente na contenção de cheias aqui. Tu já trabalhou com defesa civil, Tancredo, tu conhece disso, conhece bem essa bacia, né, do Rio Tubarão, conhece. Então, assim, nós fizemos uma gestão sem olhar partido político, sem olhar as pessoas, fomos entregando, não interessa se o prefeito é de direita ou de esquerda, ali mora um cidadão, mora um menino, uma menina que precisa de estrada, que precisa ir para o interior, vir para a faculdade, precisa transportar o seu produto, enfim. Então essa é a maneira que a gente entendia de fazer gestão pública, né? E é assim que eu me coloco, já de conhecimento de todo cidadão da nossa região aqui, como pré-candidato a deputado federal, para continuar fazendo uma política que represente as pessoas de fato. Então, se as pessoas se sentem representadas, vão se ver representadas nessa nova empreitada que a gente está iniciando agora. Ok, obrigado por sua participação. Obrigado. Deixa aí o pré-candidato ao Senado, porque a gente sabe, né, da força, da movimentação, e eu coloquei isso aqui no início do programa, e a gente ainda não viu as pesquisas com o Senado, porque o seu lançamento foi recente, não se tem pesquisa, não se tem a informação. Mas uma coisa é notória, né, é a movimentação do partido. Isso mexeu com a estrutura, mexeu com a base, né? Isso lhe motiva, ou você também está começando a fazer as visitas agora, está acompanhando nessa agenda, mas vai estar num roteiro pelo estado todo? Como é que vai estabelecer o trabalho daqui para frente? Sim, nós iremos fazer o roteiro acompanhando, né, a comitiva por todo o estado de Santa Catarina, e eu quero lhe dizer, como já comentei antes, me motiva muito, né? Eu sou uma pessoa que aprendi a gostar da política, mas da política séria, aquela política, né, feita com P maiúsculo. Nós, antigamente, né, eu ia nos comícios junto com meu pai, que me levava, na época era comício, desde Pedro Ivo Campos. Nós íamos em cima na carroceria de um caminhão, tá, e a gente ia ouvir. E na época era Arena e MDB. Né? E o MDB sempre foi o partido dos fracos, dos pobres, dos mais necessitados, dos operários, dos agricultores, né? E era o que realmente cabia a nós naquela época, né? Então, desde aquela época, e porque nós também ganhávamos uma laranjinha, né? Laranjinha Max William, veja só como isso marcava. E os homens depois tinham lá uma cerveja Brahma ou Antártica, né? Às vezes tinha até um churrasquinho, uma costelada. Então eu fui desde essa época, né?
e quero colocar que sempre trabalhando, né, e vim dar minha contribuição, fazendo uma grande gestão no nosso município de Jaraguá do Sul. Nós pegamos o nosso município, não tínhamos capacidade de 2% de investimento, entregamos com 21% de investimento. 54% de folha de pagamento, entregamos com 34% da folha de pagamento, né? Nos inspiramos muito aqui no prefeito Volney Weber, nosso deputado hoje, né? Ele fazia sempre os asfaltos pela metade do preço do que as companhias cobravam. E nós viemos ver, investigar como é que é feito, por quê, entendes? Então é um homem que, mas também é empresário, né? A gente sabe quanto é que custa o dinheiro. Nunca passamos nem fome nem frio, Tancredo, mas nunca colocamos fora um grão de arroz, tá? Que o meu pai, meu saudoso pai, passava a mão em cima da mesa, aquelas moligas do pão, aquelas migalhas do pãozinho, aquilo que sobrava tudo a gente levava e colocava para os passarinhos comer próximo da casa ali, que tinha uma tábua aí, onde que eles iam se alimentar, né? Então assim foi. Nós fomos criados, um conselho que o meu pai sempre me dava: filho, cuide muito do seu dinheiro, porque não é fácil, né? O dinheiro é um negócio que, se você não souber administrar, você não consegue ir a lugar nenhum. Cuide muito do seu dinheiro, mas quando ele não é seu, cuide 10 vezes mais. Porque, Tancredo, você sabe, para a gente sair mal falado, né? E assim tem que ser nas instituições, nas escolas, nos hospitais, né? Na AMA, na PAI. E isso nós levamos para a nossa Prefeitura de Jaraguá do Sul, fazendo gestão todos os dias. O que falta hoje no setor público? Nós temos que usar mais a inteligência, usar mais a informática. Eu, quando cheguei, nós não tínhamos um sistema de informatização onde que era tudo amarrado, né? Era tudo na base da cadernetinha. De manhã você recebia um número, uma informação, de tarde era outro. Como é que você ia trabalhar? Enfim, aquilo que nós fizemos no nosso setor privado, nós levamos para o público. E eu vou te falar, eu não me conformo um país como o nosso, com dimensões continentais, que poderíamos ser pelo menos a terceira economia do planeta. E nós só não o somos porque não acertamos o passo político ainda. Então é a contribuição que eu quero dar. E por isso que nós estamos aqui com essa bandeira levantada, né? Como falei antes, na nossa bandeira está lá, ordem e progresso. Nós precisamos retomar isso. E o senhor sabe que tem que trabalhar mais, porque foi o pré-candidato ao Senado o último a entrar na fila, porque lá a esquerda já definiu, né, o time do Jorginho já definiu, e tu foi o último senador pré-candidato que tem que trabalhar muito mais agora. Não, exatamente, mas nós não temos medo. Sempre, Tancredo, sempre viemos com dificuldades. Para mim, nada foi fácil na vida, nada, absolutamente. Mas vamos fazer com maestria, né? A mesma coisa, a nossa eleição para deputado, né? Vamos fazer com maestria, porque nós temos muito para contribuir com Santa Catarina, que indiscutivelmente é o melhor estado da União, mas nós temos muito para fazer. Nós precisamos acertar o passo. Não adianta estarmos com 18 bi no caixa, né? E não termos condições de entregar as obras, não é assim. Então, vamos trabalhar. Ok, nós vamos encerrar a sua participação agradecendo por estar aqui conosco no dia de hoje, já encerrando o Jornal Litoral. A gente estendeu, já tínhamos avisado aos ouvintes que a gente ia estender um pouquinho o jornal em função, né, das lideranças que aqui passaram, né, que tiveram a sua participação. Muito obrigado por estar aqui no dia conosco. Né? O Tancredo, é eu que agradeço. Quero lhe dizer que eu sou um apaixonado por rádio, apaixonado mesmo, tá? É a minha cachaça. E lhe parabenizar pelo excelente trabalho que você faz, a informação que você leva para todo o estado de Santa Catarina e principalmente também pelo capricho, né? Uma rádio caprichada, organizada, né? É o raio-x, né? A fotografia da sua pessoa. Parabéns, muito obrigado, conte sempre conosco e nós estamos aqui, né, para agradecer a todos os ouvintes e contribuir com o nosso estado, gente. Muito obrigado. Nós agradecemos e encerramos agora a segunda edição do Jornal